Então vamos nessa. Nesse vídeo eu quero te ensinar a construir um texto de copy que converte seus visitantes, seus seguidores, em clientes pagantes de seus infoprodutos ou serviços. E nesse vídeo eu vou te apresentar sobre a estrutura de copywriting, como você vai aplicar essa estrutura de copywriting dentro de um funil de vendas, como você vai estabelecer a sua oferta baseada nos pilares de conversão e o prompt e as IAs que você vai utilizar para executar todo esse trabalho. Esse daqui é um resumo, mas muito objetivo, que é capaz de te gerar resultados imediatos. Você vai sair desse vídeo construindo anúncios de alta conversão e vídeos de venda que também vão trazer dinheiro, colocar dinheiro no seu bolso ainda hoje, se você implementar o que eu vou te ensinar aqui. Sem rodeios, eu não gosto de firula, eu não gosto de entrar muito na explicação que não gera resultado, então eu coloquei aqui só o que interessa, tá? E só o que interessa em copywriting. Para começo, copywriting é a utilização de gatilhos mentais para captar atenção. Conecta a dor e desejo do público à solução, transforma benefícios em urgência de ação e guia a mente do leitor até o sim. Ou seja, o objetivo do copywriting é vender. Logo, o que não é copy? Copy não é um texto informativo sem a intenção de persuadir. O oposto é verdadeiro. Copy é um texto com a intenção de persuadir alguém a comprar. Copy não é descrição técnica do produto. Esse produto pesa tanto, tem tal tamanho, se parece com isso. Isso não é copy, tá? Embora descrição técnica possa estar ao longo da copy. Nem tão pouco copy é um texto literário, não é poético, não é filosófico ou não tem um objetivo claro de fazer a pessoa comprar. E muito menos é entretenimento. Então, copy não é entretenimento, copy não é texto bonito, copy não é poesia, copy não é falar sobre um produto pura e friamente, as características daquele produto, e nem ficar informando sem a intenção de persuadir. Copy tem informação? Com certeza, mas com a intenção de que a pessoa compre. Sabendo disso, você já está entendendo que a gente precisa acionar na mente do leitor alguns gatilhos mentais para fazer ele querer o nosso produto, especificamente querer o nosso produto. E para isso nós utilizamos uma estrutura de copy chamada AIDA, que é o que eu vou entrar com você logo em seguida em relação à forma de construir os argumentos para fazer essa pessoa comprar, tá? Nosso objetivo aqui é venda. Se é o objetivo venda, então nós precisamos estruturar a comunicação na melhor ordem lógica de argumentos que gere a venda. E isso tudo é feito através de um funil de vendas. Então, antes de eu entrar no mérito de como estruturar um texto especificamente, você precisa entender que é tudo sobre quem ouve a sua mensagem, é tudo sobre o cliente que compra. Ao longo dessa aula, eu vou te explicar aqui sobre, usando como exemplo, né, um nicho de maquiagem, um nicho de criação de um infoproduto dentro do nicho de maquiagem, tá? E qual é o funil de vendas para o nicho de maquiagem? Primeiro, o topo do funil fala com a chamada de atenção dessa pessoa. O objetivo da copy de topo de funil é gerar curiosidade na pessoa dela continuar ouvindo sua mensagem. O meio do funil é fazer a pessoa considerar o que você tem autoridade, que o seu produto pode servir aos desejos dela e que você tem capacidade de solucionar a dor e o desejo que ela tem. E o fundo de funil é quebrar as objeções que impedem ela de comprar. Então, o funil de vendas, de forma geral, para todos os nichos, funciona dessa forma. Aqui, para o mercado de maquiagem, eu vou te dar como exemplo o seguinte, uma copy de topo de funil. O exemplo, você sabia que 7 em cada 10 mulheres usam maquiagem errada para o próprio tom de pele? Veja o seguinte, esse snippet, essa frase, pode ser uma headline. E ela pode não necessariamente trazer um CTA, né, que é uma chamada de ação para que a pessoa compre um produto. Ela pode ser uma chamada informativa, que você pode ter um conteúdo de texto. Por quê? Não só de copy, né? Por quê? Porque ela é um texto de topo de funil. O que dá a intencionalidade de venda a ela é o que vem a seguir, ou seja, é passar a pessoa ao longo do seu funil de vendas. Lembrando que, como é questão textual e não uma questão de etapas de páginas após páginas, isso é um problema porque a gente tem dentro do mundo do copywriting basicamente duas visualizações de funis de venda, que é o seguinte, a gente tem um funil que são as etapas do processo de compra, ou seja, o topo do funil representado pelo anúncio, o meio do funil representado pela landing page e o fundo do funil representado pela página de checkout. Essa é a estrutura mais utilizada pelo gestor de tráfego, pelas pessoas que têm a visão de negócio, sendo que
ela não é a estrutura que representa propriamente o funil de vendas para o copywriter ou dentro do segmento de copywriting. Por quê? Porque dentro do copywriting nós falamos sobre níveis de consciência e não etapas lógicas para compra. O que quer dizer? Quer dizer que você pode fazer um anúncio que é para fundo de funil. Propriamente dito, o anúncio que já vai bater direto no ponto da compra e não trazer consideração e não trazer atração. Dependendo da estratégia, dependendo da estrutura que aquela operação trabalha, faz sentido trabalhar apenas com fundo de funil. Ou faz sentido trabalhar com meio de funil. Ou faz sentido trabalhar com topo de funil. A nível de copy. Tá? E a nível de estrutura, o funil sempre vai representar as etapas de um processo lógico de compra. Beleza? E aqui eu tenho os outros exemplos de meio de funil e de fundo de funil, que você pode pausar o vídeo e ler aqui. Porque depois dessa explicação eu já te expliquei basicamente o que você precisa entender sobre funil de vendas, tá? E agora, entendendo que nós precisamos atrair, fazer a pessoa considerar a nossa proposta e ajudá-la a tomar a decisão, nós vamos falar sobre a estrutura que compõe a melhor comunicação para conduzir essa pessoa ao longo do processo de tomada de decisão, que é a estrutura AIDA. O que significa AIDA? AIDA significa atenção, interesse, desejo e ação. A atenção, você precisa captar com um gancho, com uma mensagem forte, a atenção daquela pessoa. Porque se a pessoa não para te ouvir, você não vai ser ouvido. Se a pessoa não tem interesse naquilo que você está falando, ela não é o seu público-alvo. Ou, eventualmente, você não está comunicando com a dor específica que ela tem ou com o desejo que ela tem. Tá? E se ela não tem desejo naquilo, não adianta você falar dos benefícios, o como é bom, o como que pode ser interessante, porque aquilo, ela não deseja aquilo. Às vezes ela tem até interesse no assunto, mas ela não tem desejo naquela solução especificamente. Tá? E a ação, que é o CTA claro e direto, significa Call to Action, significa realmente fazer a pessoa comprar. Fazer a pessoa comprar. Se eu fosse entrar na questão da história do copywriting, existiam várias estruturas, vários formatos de copy ao longo da história, que foram cartas, por exemplo, que a pessoa deveria responder aquela carta com outra carta. Existiram os infomercials, que a pessoa liga, igual as propagandas da Polishop, por exemplo, que a pessoa liga lá e compra. Então, tudo isso, o que faz a pessoa ligar é um CTA claro. O que faz a pessoa mandar uma carta de resposta é um CTA claro. O que faz a pessoa clicar no anúncio e prosseguir para uma página de vendas é um CTA claro. E, igualmente, o que faz a pessoa sair da página de vendas para o checkout para poder efetuar a compra é um CTA claro. E o CTA sempre vai ter o seu máximo expoente em um botão. A pessoa precisa clicar naquele botão. Tanto que ao longo do funil de vendas, na perspectiva técnica do marketing digital, nós sempre olhamos para ele a partir das métricas de uma etapa para outra. Por exemplo, o CTR é a métrica que que nos permite analisar quantas pessoas estão clicando no anúncio para ir para a página, certo? O page view são quantas pessoas estão dentro daquela página. O clique para o checkout, o initiate checkout, são quantas pessoas saem da página para ir para o checkout. Todas essas métricas são mensuráveis a partir de um determinado percentual e esse percentual ele se equilibra para trazer a validação daquela oferta e a escala daquela oferta. Isso tudo é estabelecido a partir de métricas. Então, o momento que o copy encontra a matemática, ele se torna estratégia de vendas, certo? Então, aqui nós temos cada um dos 4 níveis de persuasão: atenção, interesse, desejo, ação. Tudo isso daqui é um nível de persuasão por si só. Você precisa persuadir a pessoa para ter a atenção dela. Persuadir o interesse, persuadir o desejo, persuadir para que ela prossiga na compra. Tá? E como que fazer para captar a atenção com um gancho ou mensagem forte? Primeiro, ter uma promessa clara. Exemplo, aprenda maquiagem perfeita em 10 minutos. Se você for uma pessoa que deseja isso previamente, tá? Essa daqui já vai ser uma ótima chamada de atenção para você. E você vai parar para ouvir o que vem em seguida. Tá? Mais uma vez, isso daqui está no nicho de maquiagem, mas isso daqui pode ser utilizado para qualquer nicho que existe no planeta. Tá? E para vender produto ou para vender serviço, tanto faz. Beleza? São apenas estruturas padrões. São elementos que se validaram ao longo do tempo de testes e testes de milhares de copywriters, de milhares de estrategistas, de milhares de empresas que validaram que esse tipo de comunicação atrai a atenção. Mas esses não são os únicos ganchos, né? Não são as únicas formas de atrair a atenção. Existem várias outras formas. Tá? Aqui eu listei 4 que são as mais interessantes
porque elas são mais simples e elas funcionam efetivamente, independente da sua oferta nicho, se é serviço ou se é produto, tá? Que é a promessa clara, você já chega dando uma promessa direta, é uma pergunta provocativa, que você já faz a pergunta apontando para uma dor que a pessoa passa, um dado impactante, aquilo que você traz uma ciência numérica, aquilo que você traz com exatidão, elementos do mercado ou elementos específicos que geram a curiosidade para que a pessoa se mantenha atenta ao que você vai falar em seguida, e quebra de padrão. Tá? E quebra de padrão, existem várias formas de você quebrar um padrão e fazer a pessoa analisar se o que ela está fazendo é certo ou errado, ou se ela possui alguma possibilidade diferente do que ela já conhece. Tá? A quebra de padrão é um dos mais fortes, né? Tanto que dentro do quebra de padrão nós temos aqui então o contrário, o mecanismo contrário. Você fala o oposto do que a pessoa sabe ou vivenciou. Por exemplo, você sabia, que no caso da maquiagem, né? Você sabia que usar base é a pior coisa para você fazer a maquiagem? Um exemplo, tá? Mas claro que você precisa argumentar em cima disso a fim de manter a pessoa interessada na sua mensagem. E como que a gente faz o interesse? O interesse, ele vem de dois expoentes diretos, dor e desejo. Toda dor tem um desejo por trás. Ninguém quer se manter na dor para o resto da vida. Mas uma dor, ela especificamente dentro do nosso contexto de marketing, não é uma dor de estômago. Bom, até pode ser, mas se trata de um problema ou frustração que a pessoa quer eliminar. Ou seja, ela precisa ter intrinsecamente a vontade de sanar aquilo. Porque senão, você vai estar falando com a dor que às vezes é massiva, muitas pessoas têm aquela dor, mas muitas pessoas que têm aquela dor não estão nem aí. Elas só têm a dor e para elas convivem com aquilo e tá tudo bem. Dentro da minha experiência, eu fui vivendo várias validações de oferta, eu fui vendo. Por exemplo, o nicho de ansiedade. É uma dor, muita gente tem. Mas na hora de você ofertar um infoproduto para essas pessoas, dificilmente você vai ter uma validação de oferta. Não é impossível. Muitas pessoas escalam nesse nicho, mas é uma dor ou uma frustração que a pessoa tem, que a pessoa convive com aquilo sem a necessidade de eliminar, tá? Aqui, claro que eu trouxe um exemplo muito pontual, mas existem dores que já são imediatas. Poxa, a pessoa quer perder peso, aquilo ali incomoda ela do momento que ela acorda ao momento que ela vai dormir, e até dormindo ela sente que ela tá gorda. Então, esses são os melhores nichos, nichos de dores latentes, porque evidenciam um problema e trazem uma frustração contínua para a pessoa. E o desejo. Toda dor tem um desejo por trás. Não existe uma dor sem um desejo. Se existe a dor sem um desejo, não é uma dor monetizável. Então a gente não ganha dinheiro com ela. Se a gente não ganha dinheiro com ela, não adianta a gente estudar para persuadir as pessoas desse segmento, desse mercado, tá? Então, o que é o desejo? O desejo é o estado futuro positivo que a pessoa quer alcançar. Pura e simplesmente a transformação. A pessoa está numa dor, a pessoa, imagina, ela pisou num prego, tem um prego dentro do pé dela. Qual que é o desejo do estado futuro? Ela quer tirar o prego do pé, ela quer se curar daquilo e não mais sentir a dor, tá? Então, assim, claro que foi um exemplo muito visceral, um exemplo também um pouco exagerado, mas que traz a realidade da questão entre dor e desejo, tá? Aqui no nosso exemplo, como a gente está fazendo uma copyzinha mais white, estamos no YouTube, estamos bonitinho aqui, qual que é o ponto? Evidenciar dor geralmente pode estar atrelada a fenômenos psicológicos, inclusive, tá? E não propriamente a fenômenos físicos. É o caso da pessoa, né, da mulher, que tem uma barriguinha lá, tá dentro do peso, mas aquela barriguinha incomoda ela. Ela se acha gorda por conta daquilo. Não necessariamente ela está passando um problema físico, um problema de saúde. Ela não tem nem nada. Ela tem apenas uma dor psicológica, tá? E uma dor psicológica é a questão do tempo. A pessoa sente que perde muito tempo com algo e não chega em um resultado. Esses são os produtos de aceleração. E são ótimos produtos para se vender. Geralmente nos nichos de renda extra, você encontra vários produtos de aceleração. São produtos que acelerem, né? Por exemplo, aqui no meu segmento, copywriter ganha 10 mil reais por mês fechando contratos em apenas 30 minutos de call com clientes por dia. Saiu agora essa copy, mas provavelmente se validaria no mercado, porque eu tenho certeza que muitos copywriters querem ganhar 10 mil reais por mês fechando clientes em calls de 30 minutos. Ou seja, eu estou acelerando o tempo para ele, tá? Aqui no caso da maquiadora, perder tempo tentando se maquiar e não gostar do resultado é a frustração de colocar muito tempo sem retorno, né? E o desejo de sentir-se bonita, confiante e pronta em poucos minutos. Você vê que a dor e o desejo, eles estão casados. Uma vez que você para de perder tempo, logo, você vai resolver o problema rápido.
Uma vez que você gosta do resultado, logo você se sente bonito e confiante, então esse casamento entre dor e desejo é o que torna uma copy muito eficiente, tá? E aqui eu tenho o ponto específico do desejo. Como que a gente trabalha o desejo especificamente? Transformando características em benefícios. Então não adianta você falar que, sei lá, a furadeira, vou dar o exemplo da furadeira, uma furadeira, ela tem 220 volts, ela faz o furo em 2 segundos. Na verdade, né? 220 volts é a característica, tá? E fazer o furo em 2 segundos é o benefício de ter aquela característica. Então, o negócio o benefício é mais importante que a característica. Por isso que muitas pessoas têm produtos fantásticos, têm ótimos materiais, seja para infoproduto, têm ótimos serviços, mas não sabem comunicar os benefícios correto. Por quê? Porque o benefício ele tem uma dinâmica. Qual que é a dinâmica do benefício? Ele tem dimensões, tá? Um benefício ele é emocional quando ele é ligado ao sentimento gerado. Um benefício ele é dimensional quando ele tem um efeito visível, mensurável ou prático. E ele é intrínseco ao valor interno que permanece mesmo sem reconhecimento externo, tá? Então, no exemplo da maquiadora, é o seguinte. O emocional, ela está segura ao sair de casa maquiada. Emocionalmente, ela está blindada. Acabou qualquer insegurança que ela teria quanto a isso. Dimensionalmente, aprenda 5 técnicas que transformam seu rosto em minutos. É dimensional. O rosto dela será transformado. Então tem um efeito visível, é mensurável, é prático. Essas 5 técnicas que transformam o rosto dela, elas calçam o benefício emocional, que é a segurança ao sair de casa. E qual que é o intrínseco a isso? O intrínseco é que ela tem orgulho de dominar a própria beleza sem depender de salão. É intrínseco. Ela fala, eu não preciso disso. Porque eu já sou boa o suficiente para sair de casa blindada emocionalmente, me sentindo bonita. Quando você vai para o mercado de saúde, especificamente mais ligados a nutracêuticos, isso daqui ganha uma potência, cara, infinita, tá? Infinita. Quando você vai para os nichos de emagrecimento, quando você vai para os nichos de impotência, os benefícios emocionais desses nichos geram desejo de compra instantâneo, tá? É como falar para um homem, você vai se tornar uma máquina na cama. Ou falar para um gordo, você vai emagrecer 2, 3 quilos por semana. Não à toa que as pessoas estão sempre procurando pílulas mágicas, né? Porque elas querem o resultado emocional de imediato, beleza? E no exemplo da furadeira, eu acredito que eu comentei e passei por alto ali anteriormente, mas assim, o benefício funcional da furadeira é que ela faz furos rápidos e precisos. O emocional é a sensação de autonomia e poder resolver sozinho. Pô, eu fiz esse furo. E o intrínseco é o orgulho pessoal de ser alguém capaz e habilidoso. Então, tudo envolve o ego humano. Tudo envolve o ego humano. Desejo é desejo do ego humano. Existem sim desejos que são, vamos dizer, mais puros, mais belos, de autoconhecimento, de busca de uma verdade, de algo maior, mas são desejos que, esses desejos, eles estão conectados a uma fatia de público muito específica que dificilmente você abrange uma alta escala, né? Por isso que é importante você entender que você precisa ter uma comunicação da forma como seu público deseja, da forma como seu público tem capacidade de tomar ação de compra ouvindo aquilo. Não adianta você filosofar, poetizar ou falar bonito porque você acha bonito. Você tem que falar da forma que a pessoa entenda, né? Como se você estivesse falando, uma criança de 10 anos vai entender o que você está falando. Cara, um senhor de 80 vai entender o que você está falando. Tem que ser universal. Copy não é difícil. A linguagem é a mais básica de todas. As melhores copies que existem são copies rápidas de serem entendidas. A pessoa não pode pensar. Tipo, não me faça pensar. E o objetivo do AIDA é não fazer a pessoa pensar para tomar a decisão de compra. É uma decisão natural. Ela é convidada, mas ela é convidada com a resposta já dentro dela. Putz, fui convidada a comprar esse produto, vou comprar. É assim que funciona o AIDA. Bom, até aqui eu falei para você sobre como funciona o copywriting, como funciona o funil de vendas e como funciona o AIDA. Eventualmente possa ter ficado dúvidas sobre esses elementos, então eu peço que você, além de deixar o seu like, faça o comentário aqui embaixo que eu vou responder seu comentário pessoalmente e eventualmente até gravar um novo vídeo, tá? Para entrar nos méritos de outros tópicos
internos a cada um desse. Por exemplo, no funil de vendas que eu falei, algumas coisas ali que ficaram até um pouco soltas, mas eu acredito que se você rever esse vídeo, você vai entender o que eu estou falando, tá? E eu vou para a parte mais importante, que são os pilares da oferta. Então, presta atenção aqui, porque os pilares da oferta vão definir se você ganha dinheiro ou não. Porque não adianta você ter a melhor copy do mundo se você está vendendo óleo de cobra. Né? Se você não sabe o que é óleo de cobra foi um golpe muito famoso, né? Acho que nos Estados Unidos, logo na colonização dos Estados Unidos, que prometia resolver todos os produtos. Perdão, todos os problemas da vida da pessoa, né? Se a pessoa tinha um problema de pele, passa óleo de cobra. Se a pessoa tinha dor no estômago, toma óleo de cobra. Então, se a pessoa tinha caspa, passa na cabeça, sara a caspa. Então, as pessoas estão sempre buscando esses produtos milagrosos, né, de certa forma. Mas, se o seu produto já é desacreditado, cara, você pode fazer o melhor pitch da sua vida. Se a pessoa já não acredita na sua oferta, não adianta. Então, não adianta você fazer uma estrutura de comunicação escopada no AIDA. Você fala, nossa, chama a atenção bem bonito, tem interesse, tem desejo, tem ação, sendo que sua oferta é uma bosta, tá? E não adianta você teorizar um funil de quiz com 45 etapas, sendo que sua oferta é uma bosta. Não adianta você pensar que você vai fazer o melhor copy do mundo, né? Sendo que sua oferta é uma bosta. Então, como que você resolve a oferta? Primeiramente, eu vou ter que falar a questão de sofisticação de mercado, tá? E eu vou ter que entrar em cada um desses méritos aqui com você. Então, sobre os pilares da oferta. Primeiro é você ter um posicionamento. O que é um posicionamento? É como sua marca é percebida no mercado em relação aos concorrentes. Ele fala com o mercado, ou seja, ela é uma comparação direta. Bom, produto A e produto B. O posicionamento do produto A é vender refrigerante para atleta. O posicionamento do produto B é vender refrigerante para pessoas tomarem no almoço. Tá? O produto A é o Red Bull, o produto B é a Coca-Cola. São a mesma coisa. Açúcar, gaseificado, faz mal para a saúde pra caralho. Não tome nenhum dos dois, eu não tomo isso aí há mais de década. Mas tem posicionamento. E daí todo mundo acha que Red Bull é energético, mas na verdade é a mesma coisa que um refrigerante como a Coca-Cola, só que tem cafeína. Beleza? Então o posicionamento é como você é percebido. Certo? Fala com o mercado. Proposta única de vendas, promessa central que só você entrega e diferencia. Fala com a pessoa, ou ICP, Ideal Customer Profile. O que significa? Significa que dentro do mercado você fala com a massa enorme de pessoas. O mercado é uma massa enorme de pessoas. Muitas pessoas que têm o mesmo desejo, a mesma dor, têm muitas similaridades. Você dentro de um posicionamento, você abrange a sua marca, né? Você abrange a pessoa através da sua marca, posicionado com uma solução central. Essa solução central, essa promessa central que você faz, fala com uma pessoa específica, não fala com milhares. Esse que é o lance. A copy, ele é um a um, sempre é um a um, é sempre eu falando com você. Eu estou falando para o mercado de pessoas que querem aprender a criar copy rápida para anúncios VSLs. Só que quando eu estou falando, só você, só suas orelhas estão ouvindo isso aí agora. Claro, às vezes você está assistindo isso com mais uma pessoa, duas pessoas. A multidão, ela se manifesta na escala, tá? A multidão se manifesta na escala. O mercado se manifesta na escala. Mas nesse quesito, você falar com a pessoa te traz a proposta única de venda que te permite uma diferenciação absurda. As pessoas também podem confundir isso com subnicho, tá? O subnicho, de fato, te gera um posicionamento ideal e te diferencia da massa porque você vai estar focado na resolução de um problema específico, né? Eu tenho aqui alguns exemplos que vai elucidar bem isso que eu falei, tá? Os outros são mais simples de entender. Objeções são barreiras mentais que impedem a pessoa de comprar mesmo tendo interesse. Por quê? Fala com cliente em potencial. Objeções. Quem tem objeções são clientes potenciais. E entregáveis é o que você entrega, o que a pessoa recebe depois que compra. Aqui nos exemplos, para a gente fazer uma linha lógica, quando você se posicionar no mercado, tá? Você se posiciona da seguinte forma: ajuda mulheres comuns a realçarem sua beleza natural com técnicas simples e rápidas de maquiagem, sem depender de salão ou gastar com produtos caros. Então, seu posicionamento está no mercado de mulheres comuns, ou seja, não são celebridades, não são especiais, não são ricas, não são infinitas coisas, né? São comuns a realçarem sua beleza natural, certo? Esse é o seu mercado. Mulheres que querem realçar a beleza. Um homem não entra aqui. Não adianta. Nem a opinião de homem você deve ouvir sobre o que ele acha daquilo. Claro, aqui no meu caso, eu sou um copywriter, então eu sou um profissional dessa área. Mas é uma exceção.
Sou eu quem coloco essas peças no tabuleiro, certo? É a exceção da exceção. Mas quem importa? A opinião de quem importa? Das mulheres comuns que querem realçar sua beleza. Certo? Esse é meu posicionamento. Mas como que eu faço isso? Eu poderia fazer um botox, não é? Mulheres comuns que querem realçar a beleza podem fazer botox. Mas não é isso que eu faço. Eu faço técnicas simples e rápidas de maquiagem. Também, mesmo no segmento de maquiagem, eu poderia falar que são maquiagens complexas, maquiagens artísticas, maquiagens de casamento, mas não é. São simples e rápidas. Então aqui eu já estou no mercado mais nichado, aqui já está no meu nicho, certo? E aqui eu comunico com um mercado mais específico ainda, que é a que elas querem fazer por conta própria. Então, ajudo mulheres comuns a realçarem sua beleza natural com técnicas simples e rápidas de maquiagem. Se tivesse aqui, ó, no meu salão, eu estaria apontando para que essa pessoa venha até mim. Então, eu estou pegando um público que quer que eu faça por ela. Quando eu falo assim, ó, sem depender do salão, eu estou falando com a pessoa que não quer vir até mim. Ela quer continuar na vida, na rotina dela e quer fazer por conta própria. Então, eu já estou filtrando muito aqui. Aqui eu estou falando com mulheres que querem aprender por conta própria, sem depender de salão e gastando pouco. Gastando pouco. Então, eu já estou no mercado. Isso aqui é o meu mercado, meu nicho, já está tudo aqui. Só que tem muitas outras pessoas que, como eu, fazem isso. Muitas outras maquiadoras que, como eu, fazem isso. Então, qual que é a minha proposta que me diferencia das outras pessoas? A minha proposta que me diferencia é a seguinte: aprenda maquiagem em 10 minutos por dia, sem precisar de produtos caros. Está conectado ao mercado? Óbvio, eu estou dentro do mercado. Tá? O conjunto mercado contém o conjunto proposta única de valor, certo? Aqui no caso, proposta única de vendas. Que é a mesma coisa, proposta única de valor, proposta única de vendas. Essa promessa está aqui dentro, certo? Por quê? De quem eu transformo a beleza? Das mulheres comuns que querem realçar a beleza com técnicas simples. Então eu transformo sua beleza em minutos com técnicas que valorizam seu rosto, sem exagero, para você se sentir confiante em qualquer ocasião. Mais uma vez, evidenciando benefício e não características. Valorizar o rosto, benefício. Se sentir confiante, benefício. Certo? Técnica é característica, mas em minutos. Então, o benefício dessa técnica é tudo muito rápido. Como que é a headline dessa minha proposta única de vendas? Aprenda maquiagem em 10 minutos por dia, sem precisar de produtos caros. Eu ainda ia apagar isso aqui, ó. Aprenda maquiagem em 10 minutos, sem precisar de produtos caros. Eu até refinaria ainda mais, né? Apenas com seu estojinho, eu colocaria. Aprenda maquiagem em 10 minutos apenas com seu estojinho. Ou aprenda a extrair o máximo do seu estojinho de maquiagem em 10 minutos. E ficar parecendo como, sei lá, uma artista famosa que tá bombando na mídia, que as mulheres estão invejando. Porque esse fator do timing, ele é importante. Você não vai comunicar, você não vai falar, fique linda que nem a Carmen Miranda. Ninguém conhece. Entende? Você tem que falar, sei lá, igual a Anitta, por exemplo, que tá no hype. Né? Igual uma pessoa famosa que está no hype do momento. Você tem que sempre se manter atualizado com o que seu público está atualizado. Não adianta você falar com pessoas que não vão entender o que você está dizendo, porque você fala com a pessoa, tá? Você está falando com um indivíduo. Só que esse indivíduo, quando ele quer comprar, ele vai ter barreiras que impedem, mesmo que ele tenha interesse. E quais são essas barreiras? Aqui eu listei algumas objeções que você tem que comprar, que você tem que mostrar para o cliente para que isso não impeça ele de comprar imediatamente. Porque nosso objetivo no copy é fazer ele comprar na hora. Ele vai pensar para depois. Ainda mais um produtinho barato como esse, um produto de massa, que é um produto para mulheres que querem fazer maquiagem. Se a mulher é branca, negra, se ela tem gorda, magra, se ela é alta, se ela é baixa, tanto faz. É um produto que serve para todas as pessoas. Então existem todos os tipos de objeções mais bobinhas, né? Se é um produto mais nichado nesse sentido, as objeções já ficam mais específicas, tá? E como é um produto de massa, aqui eu até coloquei em ordem as objeções que possam surgir, tá? A primeira objeção é de necessidade, ela achar que não precisa para agora. Como é que você resolve isso? Você mostra urgência. Você fala, tem que ser agora, senão o preço sobe. São poucas vagas, unidades limitadas. Você fala, esses gatilhos eles não estão batidos? Não, não estão e nunca vão estar. Funciona 100% das vezes e vai funcionar para sempre.
a questão é como que você faz isso parecer verdadeiro. Ou como você torna isso verdadeiro. Que aí a gente entra até na questão do funil de vendas novamente. A gente vai pensar, por exemplo, o funil de lançamento. O funil de lançamento tem uma escassez real. Tipo, as vendas acabam. A pessoa não pode comprar depois. Acabou. A pessoa vai falar, não, ei, eu quero comprar, ainda consigo? Falar, não, não consegue. Então, a urgência, por isso que lançamentos funcionam muito, porque ele trabalha muito bem o gatilho da escassez e, além disso, o gatilho do pertencimento, né? Tipo assim, ó, se você não comprar, você vai ficar de fora. Se você comprar, você vai pertencer ao grupo que comprou e se excluir do grupo que não comprou. E por isso você pertence à minha tribo. Se você vê grandes nomes do marketing digital, como Pedro Sobral, por exemplo, eles criam quase que seitas. As pessoas que estão lá dentro se chamam de subido. As pessoas que estão de fora são os Baby Yoda, alguma coisa assim. Eu não acompanho, eu não vou muito para esse lado, mas eu entendo da mecânica de um lançamento e eu sei dizer que a escassez, né, a urgência é o mais poderoso dos gatilhos mentais. Segundo, autoridade. Quem que é você para ensinar? Quando eu comecei esse vídeo, se você voltar à fita, você vai me ouvir falar que eu já fiz milhões de reais em vendas, realmente faço, mais de 6 dígitos por mês em vendas, em vários segmentos, tanto em segmentos de negócio como e-commerce, quanto em segmentos de infoprodutos como comunidade, como mentoria, ou até mesmo como low ticket que está em alta e a gente está conseguindo se sair muito bem com a venda de low tickets, Latam, pelo menos no momento que eu gravo esse vídeo, o mercado ele é muito cíclico. Enfim, qual que é o grande lance? O grande lance é, quando você tem autoridade, você por si só prova que você é capaz de gerar resultado para aquela pessoa. Porra, o Alan faz mais de 100 mil reais por mês só vendendo através de e-mail marketing, que é uma das operações que a gente tem. Faço mais de 100 mil reais em vendas todos os meses, bem mais que isso, na verdade, mais que o dobro disso, sem falar com o WhatsApp, por exemplo, sem mandar SMS, só o e-mail, tá? Então, isso já gera autoridade para mim. Só que eu tenho que provar isso. E eu não vou fazer isso. Não vou entrar aqui no meu dashboard, não vou abrir meu Active Campaign para te mostrar isso. Mas, enfim, autoridade é quem é você para ensinar. Confiança, tá? Vem de que você se prova como autoridade, tá? E ao mesmo tempo, confiança em você, né? E confiança no produto, que é saber se funciona. Por isso que provas sociais, como depoimentos, funcionam muito. Garantias de reembolso, você tira o risco da pessoa. Então você gera confiança. Você fala, ó, eu vou te dar o reembolso de 7 dias, que é por lei, e ainda vou te dar um reembolso de 7 meses, que sou eu que estou te dando. E se em 7 meses você não conseguir ter resultado, eu ainda vou devolver seu dinheiro 7 vezes mais do que você está me pagando, e ainda vou fazer um pedido de desculpa durante 7 dias seguidos no meu Instagram. Então, entende que aumenta muito a potência de uma oferta e quebra todas as objeções. Fala, cara, esse cara não seria um idiota, né, de se colocar para perder tanto. Enfim, questão de tempo, não tenho tempo, você tem que ir. E daí, claro, que a gente já está voltando um pouco o raciocínio aqui para as objeções. Tempo, não tenho tempo, significa que você precisa mostrar praticidade para aquela pessoa. Mostrar rapidez. Claro que isso daqui já é bem mais específico. Tem nichos e nichos, mas geralmente dentro do marketing digital, quando a gente fala em vender algo, a gente está falando em mudar o resultado que a pessoa teria, né, se ela não tivesse o nosso produto, se ela não consumisse o que nós estamos vendendo. Então, intrinsecamente, a pessoa quer ganhar tempo. Ela quer ter tempo, ela não quer perder tempo e ela quer ganhar tempo com a solução. Isso se manifesta na pessoa que é gorda, que quer emagrecer rápido, tomando um encapsulado. A pessoa que quer ser copywriter, mas ela quer ganhar dinheiro 10, 20, 30 mil rápido, né? E é isso. O tempo ele é intrínseco, ele é uma objeção muito comum. Então é muito importante você falar, são apenas tantas aulas. Claro que se você for vender uma formação, e daí você já está atingindo um outro público, né? Em outro segmento, talvez o oposto seja verdadeiro. Você falar, ó, são mais de 1000 horas de curso que você pode consultar qualquer aula. Existe uma via central que vai te formar para entender as bases desse conhecimento e ainda você vai ter mais 1000 horas de apoio. Uau, a questão lá da comunidade Sobral, mais uma vez, que funciona mais ou menos dessa forma, né? Essas são as objeções, tá? Fala com o cliente potencial. Esse cara, cliente potencial, ele tá aqui dentro do ICP. O ICP, ele tá aqui dentro do mercado.
Então, esse daqui já está constituindo um funil. É um funil de nível de consciência, que eu poderia até gravar um outro vídeo, provavelmente eu vou gravar esse outro vídeo, para ensinar o nível de consciência. Que o conjunto cliente potencial pertence ao conjunto pessoa ideal, que pertence ao conjunto mercado. É como se fosse um alvo. Dentro daquele alvo, né, a visão do funil de cima. Deixa eu ver se eu tenho alguma imagem aqui de um... a imagem do funil de cima. Vou colocar aqui. Então aqui você tem um posicionamento. Vou fazer para cá. Ó. Vai ficar bacana. Se você não está vendo, eu estou desenhando um círculo, né? Você está só ouvindo. Eu estou colocando um círculo dentro de outro círculo e mudando a cor dele de vermelho para verde. E eu estou colocando um outro círculo, um outro círculo amarelo no centro desse. Essa daqui é a visão do funil. Ó. O círculo vermelho é o mercado. Você está falando com a massa, com a grande massa. O círculo verde é a proposta única de venda. Você está falando com pessoas que têm interesse especificamente nesse seu formato de venda ou nesse seu formato de solução, porque a pessoa ela reconhece apenas um formato de solução, porque todo mundo é egóico e está centrado no próprio problema, ninguém quer saber o que você vende, quer saber que como você vende vai solucionar o problema dela. E aqui dentro você tem um entregável. Depois das objeções dos clientes, você ainda vai ter uma pessoa aqui dentro. Essa pessoa já pertence aos seus compradores, né? Ela é um cliente potencial que comprou, que você vai falar sobre o entregável, que é o curso, quantas aulas são, quantos e-books tem, a comunidade, até a parte de garantias vai entrar aqui, que são as garantias para o comprador, não para o seu cliente especificamente, não apenas a garantia do processo de venda, né? Por exemplo, eu vou prometer para ela que eu vou dar uma lista de compra para ela de produtos baratos. E qual que é a garantia que eu tenho que esse produto faz mal para a saúde ou não? Então são garantias que estão assim atreladas à execução do seu método. São garantias relacionadas ao entregáveis, que isso daí é muito fácil contornar. Uma vez que você vendeu para a pessoa, ela no mínimo te reconhece como autoridade, tem respeito por você e ela entende que o que você está falando é um negócio sólido, né? Então, você que tem autoridade no segmento, você tem que entender que você ocupa um papel importante para essa pessoa. Então, é importante você não fazer bosta também. Esse daqui é a visão do funil de cima, né? Vamos voltar aqui. Essa é a visão do funil de cima. E eu tenho aqui um funil de vendas, aqui, ó, que é a visão do funil de lado, beleza? Então, aqui é como se a gente estivesse olhando o funil de cima. Esse daqui é mercado, posicionamento e oferta. E esse daqui são as etapas do funil. Topo do funil, meio do funil, fundo do funil. Vou até apagar esses aqui. Tá? São essas etapas aqui que geram os níveis de consciência, tá? Claro, os níveis de consciência ainda tem mais 2 níveis, são 5 níveis de consciência, mas não vou entrar nesse mérito agora, beleza? Eu acredito ter aprendido isso no Breakthrough Advertising, tá? Claro que a gente vê isso em vários outros livros, né? Tem o Great Leads também que fala sobre isso, mas o Breakthrough ele traz um conceito muito mais avançado desse sistema, principalmente sobre sofisticação de mecanismo. Mas aí a gente está falando de copywriting avançado, né? Copyright como profissão. Aqui eu estou passando para você copy rápida para anúncios. Como é que você vai fazer para fazer a IA te dar a copy, tá? Agora eu vou falar sobre engenharia de prompt para você, beleza? Engenharia de prompt. O que é engenharia de prompt? Você saber falar com a IA, só isso. É um nome bonito, um nome que parece ser culto para falar com a IA. Com o tempo, cara, isso daí vai ficar um negócio muito fácil. A própria IA ela pode te dar a engenharia. Quem melhor para entender uma IA que a própria IA? Então, um prompt, né, é estruturar a comunicação com comando claro e contextual para a IA entender. Quais são as IAs que eu uso? Para copy eu uso o Claude e uso o GPT. Por quê? No GPT eu consigo ter os autos GPTs, né, que são eu consigo clonar ali experts, eu consigo treinar o AutoGPT totalmente apontando para o norte que eu quero e vou trabalhar elementos estratégicos, elementos até operacionais. Mas o Cloud, ele me dá uma visão textual muito mais acurada do que o GPT. Então, o GPT eu uso ele muito para entender o público, faço pesquisa dentro do GPT, entendo as nuances daquele segmento e até utilizo ele para cunhar prompts para que na hora que eu for jogar para o Cloud já me dê uma copy bem trabalhada. Ou seja, os dois são complementares.
mas o Cloud é quem dá a copy braba. Se você quer copy, é Cloud, tá? Cloud AI. Beleza, vamos lá. Eu vou começar pelo exemplo de baixo para cima, tá? E seria um prompt que eu daria para ele para construir todas as copies do meu funil. Beleza? Eu vou falar para ele assim, ó, você é um copywriter de vendas, cria uma copy persuasiva para um curso de maquiagem online com público de mulheres de 18 a 30 anos que querem aprender maquiagem básica para autoestima, use AIDA e termine com o CTA para inscrição imediata. Pronto, aqui eu estou bem endereçado, isso aqui é só um exemplo, é só um prompt. Você pode mudar, você pode falar para ele, cara, não é um curso online, é um curso presencial, o público não é 18 a 30, é um público de 30 a 50, as mulheres querem aprender uma maquiagem avançada, você vai usar o AIDA, eu sempre uso o AIDA, mas você pode mudar, você vai usar o PAS, você pode usar o PASA, tanto faz. Eu posso até entrar nos méritos de estrutura de copy, mas não é a estrutura de copy que vai salvar uma oferta bosta, lembre-se disso sempre. Se você não vende, geralmente, olha, vai estar na oferta. 80% das vezes o problema está na oferta. E o 20% vai estar no seu posicionamento. Quem você está atacando dentro daquele mercado? Quem você está querendo persuadir dentro daquela fatia de mercado? Dificilmente vai estar no mercado por si. Porque gente está comprando todo dia. Se não está comprando de você, tem mais chance do problema ser você do que o problema ser as pessoas que estão comprando ou não estão comprando. Tá? Então, agora eu vou destrinchar aqui, depois de ter falado para você esse exemplo, eu vou até colocar a venda direta aqui, ó, faltou isso, tá? Porque é venda direta, a gente quer a venda direta, a gente quer ir direto para a venda, beleza? Pronto. Identidade, persona da IA, beleza? Você é um copywriter de venda direta. Vou colocar Direct Marketing Copywriting. Você é um copywriter de resposta direta, você está nesse papel. Se eu colocar assim, porra, ele é um copywriter conteudista, você vai fazer um artigo de SEO, que também tem algum CTA ali, mas é muito cremoso. Eu odeio artigo de blog. Eu já escrevi, mas eu nunca fui com a cara daquele sistema de escrita. Eu prefiro escrever um advertorial que é faca na caveira. E daí aqui a gente tem tarefa. A gente está setando a identidade dele para ele fazer alguma coisa. Essa alguma coisa que ele vai fazer é criar uma copy persuasiva. E daí nós temos o contexto dessa copy persuasiva. Qual que é o contexto? É um curso de maquiagem. Então na copy persuasiva encapsulada é para um curso de maquiagem. Só que não é um curso de maquiagem para maquiadoras que querem aprender a técnica para pintar corpo inteiro no carnaval. É um curso de maquiagem para mulheres de 18 a 30. E não é para pessoa, sei lá, é para autoestima. Não vou nem ficar dando muitos exemplos, já vou acabar com o vídeo aqui. E a estrutura do formato é o AIDA. Atenção, interesse, desejo e ação, terminando com um CTA. Só que você pode colocar muito mais contexto dentro desse prompt. Uma vez que você joga isso daí dentro do cloud, meu, tira e queda, velho. Vai sair a copy bala, vai sair um funil completo pronto. Ele vai te dar os anúncios com a copy validada, página de venda com copy validada. Ele vai te dar basicamente a visão holística do seu público. E onde é que está o seu diferencial? E aí eu vou falar até filosoficamente. Se todo mundo assiste esse vídeo aqui, entende funil, AIDA, pilar da oferta, prompt IA, você está nivelado com todo mundo. O seu diferencial vai estar no seu posicionamento, na sua proposta única de venda, posicionamento único de venda, proposta única de valor, tudo é a mesma coisa. O seu diferencial está em como você fala com a pessoa que vai comprar de você, certo? Esse é o principal diferencial. E é por isso que dentro desse diferencial, ainda a autoridade, né, a forma como você vai comunicar isso, é muito impactante para gerar o resultado que você deseja dentro da sua operação. Eu te convido então a curtir esse vídeo, a deixar seu comentário, me agradece por esse vídeo ou me xinga por esse vídeo, os dois. Você está fazendo um bom trabalho para mim, porque o algoritmo reage a comentários. Verifique os links aqui na descrição, você vai encontrar meu Substack, você vai encontrar minha página de serviço, você pode me contratar e você vai encontrar também alguns produtos que eu tenho para acelerar a sua vida, para simplificar seu processo. Não se esqueça, like, comentário, nos vemos na próxima. Valeu?